Mais uma vez quero agradecer ao Eterno Deus por estarmos aqui e podermos meditar na santa e poderosa palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia juntamente comigo, no Evangelho segundo escreveu João, Yohanan, o seu nome hebraico, o Senhor da graça, no capítulo de número 14, nós vamos só ler o versículo de número 25. Então, 14 do Evangelho de João, Yohanan, versículo de número 25, somente esse versículo nós estaremos lendo. Leia juntamente comigo, abra a sua Bíblia para nós acompanharmos tudo aquilo que o Senhor quer fazer conosco. Nos diz assim, segundo a minha versão, Jesus dizendo: eu lhes disse todas essas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Ruach HaKodesh, ou o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará tudo, isto é, lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Amém. Somente esse versículo 25 do capítulo 14 do Evangelho de João, Yohanan. Jesus está falando da promessa, Jesus está confirmando a promessa do envio do Consolador, do Espírito Santo, ou aqui, como diz a minha versão, do Conselheiro, aquele que está para ajudar. Nós estamos entrando, logicamente, na semana de Pentecostes, ou festa de Shavuot, Shavuá, no hebraico, semana, Shavuot plural, semanas, né? São 7 semanas após a festa de Páscoa, após o sábado de Páscoa, conta-se 49 dias ou 7 semanas, no dia consequente, por isso também chamado Pentecostes do grego, essa palavra, né? Pentecostes, 50 dias, então 50 dias após a Páscoa, ou também chamado Festa das Semanas, porque no sábado eles não faziam, eles teriam que se apresentar com as primícias, faria-se então a Festa das Primícias. Não somente isso, mas também para os judeus é comemorado o dia em que Moisés recebe as tábuas da lei do próprio Eterno Deus. Então, esse dia de Pentecostes, ou festa de Shavuot, o 50º dia, né, chamado Festa das Semanas, Festa das Primícias, onde os judeus teriam que levar as primícias da terra para oferecer ao Senhor, também coincidia com a festa, com o dia, com a celebração do dia em que as tábuas da lei foram entregues a Moisés. Então foi um dia totalmente especial, que o Senhor acaba utilizando-se deste dia para também derramar, ou para enviar o Espírito Santo com poder, com a sua glória, com os dons sobre aqueles que estavam esperando após a subida de Jesus. Após Jesus então ter ressuscitado, também o Senhor envia o seu Espírito, dando, a nós, dando a aqueles que estavam aguardando o seu Espírito Santo. Então usou-se desse próprio dia especial, dia de uma festividade, dia onde as primícias deveriam ser enviadas ao Senhor, dia em que havia uma grande festa, uma das grandes festas ali do povo judeu até os dias de hoje, comemorado, na festa das semanas. E o Senhor então, que havia enviado, logicamente, as tábuas da lei, agora envia o seu Espírito Santo, prometendo até o que ele havia dito, que agora ele iria implantar a lei nos corações, não mais numa tábua de pedra, onde as pessoas parecem não ter dado muita atenção à lei escrita, mas o Senhor prometia que ele implantaria dentro dos nossos corações, e somente através do Espírito Santo, que viria enviado da parte do Senhor para entrar em nossas vidas
e poder então escrever a lei dentro de nossos corações, para que nós pudéssemos agora, por amor, não por imposição, não aquilo que vem de fora para dentro, mas aquilo que vem de dentro para fora, o próprio Espírito Santo, então, que viria a nos dar então as maravilhosas bênçãos do eterno Deus, isso prometido por Jesus, e até o seu próprio nome, né? Paráclito, aquele que está para ajudar, aquele que está como consolador, né? Como conselheiro, para estar nos ajudando. Foi a promessa que ele nos fez então, dizendo que ele ainda estava conosco, mas quando ele não estivesse mais em nosso meio, após a sua morte, após mesmo a sua ressurreição, porque após a sua morte ele ainda permanece aparecendo para os discípulos, para os apóstolos, para os seguidores. Ele parece aparecendo ainda por 40 dias, e depois, quando eles aguardaram, ficaram aguardando por mais 10 dias, o Senhor disse a eles, quando subiu aos céus: vão, espere, né, até que do alto eu vos envie o Consolador. E por mais 10 dias, a Bíblia nos revela, nos relata, que quando o Senhor subiu aos céus, mais ou menos 500 pessoas estavam ali, dos seus seguidores, dos seus apóstolos. Logicamente que Judas já não fazia mais parte, mas Pedro, né, havia sido recuperado pelo Senhor e estava ali, mesmo havendo negado ao Senhor, estava ali fazendo parte daquela multidão. Quase 500 pessoas observaram, viram, foram testemunhas de quando ele foi assunto aos céus, e os anjos também desceram, e o Senhor lhes manda aguardar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder, até que do alto fosse enviado o Consolador para as suas vidas, para que depois então eles pudessem ser testemunhas do Senhor em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em todos os lugares da terra e do mundo, os seus discípulos teriam que ser agora proclamadores dessas boas novas, já também revestidos pelo Espírito Santo, por aqueles que iria consolar. Jesus já não estava mais pessoalmente com eles e conosco, mas o Espírito Santo, aquele que sonda, aquele que está, que pode prescrutar os corações, né? Pode ali penetrar no mais íntimo, ele pode então saber do nosso, do que tem no nosso interior. O Espírito Santo queria sondar, iria entrar naqueles corações abertos que aguardam até os dias de hoje. Não foi para os dias dos apóstolos somente, aquilo que o Espírito Santo pode trazer para as vidas, né? Chamado de o batismo, mergulho, a imersão no Espírito. Não somente ter o Espírito Santo em nossas vidas, mas também estar mergulhados, né? Estar mergulhados, batizados. Por isso chama-se batismo no Espírito Santo. Quer dizer, a pessoa mergulha no Espírito Santo, estar envolvido pelo Espírito Santo. Então ele, como diz a palavra do Senhor, vai falar em novas línguas, línguas do Senhor, né? Não línguas conhecidas, mas as línguas do Senhor. Ele vai falar em novas línguas, ele vai estar atuante, né, nos dons espirituais, vai receber do Espírito Santo os dons que ele tem para transmitir à sua igreja, para o benefício não próprio da pessoa que recebe, mas para que ele seja usado como instrumento para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o reino que está sendo implantado, né, o reino que está sendo aqui aberto, o reino de Deus que está sendo aberto por nós. Então todos aqueles que creem, todos aqueles que aceitam, todos aqueles que recebem, o Espírito Santo vem fazer parte das vidas, assim como aconteceu no dia de Pentecostes. Jesus fala isso antes. Jesus menciona a presença do Espírito Santo e diz que o Pai enviará em meu nome. Jesus disse: em meu nome o Pai enviará o Espírito Santo Conselheiro, o Espírito Santo Consolador, né, o Paráclito, aquele que está para nos ajudar,
para nos auxiliar, para que nós possamos ser vitoriosos, para que nós possamos vencer. E ainda, o que a promessa, uma das promessas do Espírito Santo, Jesus disse que Ele ensinaria tudo. O Espírito Santo estava apto para ensinar, e está apto para ensinar todos aqueles que recebem, né? E ainda diz: Ele vos fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Então o Espírito Santo estaria como algo auxiliando na nossa consciência, auxiliando na consciência daqueles que estiveram com Jesus, né, para que eles pudessem lembrar. O Espírito Santo faria lembrar tudo aquilo que Jesus falou, e logicamente lembrando aquilo que Jesus falou, não o que Ele não falou. Por isso nós, né, para sermos usados pelo Espírito Santo nas lembranças das coisas de Deus, nós precisamos conhecer. Por isso nós precisamos ler a palavra de Deus, aplicar em nossa vida, e no dado momento, quando nós necessitamos, o Espírito Santo então faz com que nós venhamos a lembrar das palavras do Senhor, que é o objetivo principal do nosso eterno Deus, é fazer com que nós venhamos a lembrar das coisas que o Senhor veio nos ensinar. E para isso Ele vem também fazer o quê? Ele vem consolar, né? Ele vem auxiliar, Ele vem para estar dando conselhos para as nossas vidas. Então, a necessidade do Espírito Santo em nossas vidas é pela falta, né, de alguém estar na nossa liderança, é pela falta de um mestre, de um professor que pudesse nos auxiliar todos os momentos de nossa vida, né? E Jesus estava com os discípulos ali, praticamente durante o seu ministério. O Senhor esteve com os seus discípulos 24 horas. O Senhor esteve com ele ali, acompanhando 24 horas. O Senhor esteve ao lado dos seus discípulos, mas, né, nem todos os momentos ele poderia estar. E agora, a partir então da sua partida, quando ele viria a morrer por nós, para dar a sua vida por nós pecadores, então quem estaria com eles? Jesus não poderia mais estar após a sua morte, né? Jesus não poderia estar também vivendo, ainda vivo nos dias de hoje, né? Ele não poderia estar, e se estivesse, ele não poderia estar em todas as partes do mundo, né? Ele teria um lugar para ele, onde nós poderíamos estar ali, mas teríamos a dificuldade da locomoção. Ou se ele estivesse também visitando, imagine quanto tempo ele demoraria para visitar e para retornar e para estar consolando. Não daria. O mestre não teríamos como. É lógico que hoje, com a internet, né, tudo se tornaria mais fácil, mas não era esse o plano do Senhor. O plano do Senhor não poderia esperar todo esse tempo até que a tecnologia chegasse ao nível que está hoje, onde nós poderíamos nos conectar, né, 24 horas com o nosso mestre, mas também vivendo nesse mundo ele teria o seu tempo de descanso, né, precisaria estar descansando. Então não era esse o plano. Então qual era o plano para os seguidores de Jesus? Que o Espírito Santo, né, viesse então acompanhar as nossas vidas. E Jesus veio dizendo sobre ele, falando sobre o Espírito Santo, ele disse: olha, ele vai então estar agindo nesse mundo, e ele vai nos conscientizar, né? Ele vai nos demonstrar, e ele vai também nos alertar, ele vai nos ensinar sobre o pecado, sobre a justiça do Senhor e sobre o juízo, né? Então a função do Espírito Santo é nos convencer do nosso erro, né? Ele vai, e ele, como o ser totalmente espiritual, ele pode estar como um Deus também, no poder, né, na sua característica de onipresença. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele pode estar falando comigo e com você, onde quer que você esteja, através dessa TV ou através mesmo da internet. Você pode estar no outro lado do mundo, e ele pode estar falando ao mesmo tempo com toda a população, com todos aqueles que habitam, com os bilhões de seres humanos que estão atualmente vivendo
na terra, ele pode falar com todos ao mesmo tempo. É uma característica da onipresença, a onisciência, né? Sabe todas as coisas, está em todos os lugares. Então ele fala comigo ao mesmo tempo que fala com você, ele me ouve ao mesmo tempo que ouve você, e ouve todos, pode ouvir a todos ao mesmo tempo, está em todos os lugares ao mesmo tempo, tem a ciência de tudo, o conhecimento de tudo, sabe todas as coisas. Então ele é poderoso. Então qual era a promessa? Para que os seguidores de Cristo tivessem um consolo, um conforto nas suas vidas, tivesse um conselho, né? Algo que pudesse renovar as vidas. Por isso, né? A orarmos buscando o Espírito Santo, a orarmos trazendo uma nova vida para você, uma vida espiritual, né? Uma renovação da sua vida espiritual, quando nós abrimos o nosso coração, quando você abre o seu coração para que o Espírito Santo possa entrar, então as coisas vão mudar, né? Porque é Ele quem consola, é Ele quem nos convence do nosso erro. Somente quando damos atenção à voz do Espírito Santo em nossa vida, que não é uma voz audível, não vem pelos ouvidos, mas vem pelo nosso interior, vem pela nossa consciência, pelo nosso conhecimento, né? Pelo nosso ser interior, pela nossa alma, falando através do nosso espírito com a nossa alma. Então não é algo que vem audível, né? Não espere que o Senhor fale e você venha escutar com os seus ouvidos, porque na maioria das vezes, na grande maioria, na imensa maioria das vezes, 99%, o Senhor fala conosco através do seu Espírito Santo, fala no nosso interior. E aí então Ele vai nos convencendo de uma forma ou de outra, às vezes por sonho, por visões, revelações, ou mesmo falando conosco, mostrando a verdade para nós, para que nós sejamos convencidos do nosso erro, do nosso pecado, sejamos convencidos da justiça do Senhor e também do juízo que virá sobre aqueles que não querem obedecer. Ele convence, fala: você está errado, né? Há uma justiça do Senhor que pode perdoar os seus pecados, mas dentro da sua justiça também Ele vai condenar. Haverá um juízo sobre os desobedientes, aqueles que ouvem, mas não dão atenção, não querem saber, não estão interessados em saber o que o Senhor quer de suas vidas. Mas a promessa foi essa, a promessa foi para Ele estar consolando, a promessa foi para Ele nos deixar destemidos, e isso aconteceu com aqueles que estavam seguindo, quase aqueles 120 irmãos, como eu disse, 500 que estavam quando Jesus foi assunto aos céus, né? Quando Jesus ele foi aos céus, e subiu aos céus, ali quase 500 pessoas, 500 irmãos estavam ali reunidos, 500 discípulos viram isso, e ouviram também quando Jesus disse: vá a Jerusalém, espere até que no alto seja revestido de poder, e quando vocês forem revestidos, vocês sairão então como destemidos e anunciarão a minha palavra, anunciarão aquilo que eu vi, a ação que eu vim fazer por vocês, o plano divino para as suas vidas, o reino de Deus, vocês começarão a anunciar até que ele possa ser implantado num dia. E é o que nós estamos fazendo hoje, estamos anunciando, implantando o reino de Deus para que um dia ele possa ser concretizado com a volta de Jesus, não para a sua igreja, mas depois dessa volta, que ele não descerá neste mundo, mas quando ele descer novamente a esse mundo com poder, grande glória, estará com trombeta de Deus, ele estará com o chofar de Deus, ele estará descendo para implantar o seu reino, e nós estamos proclamando esse reino. De que forma? Através do Espírito Santo, que agiu naqueles dias, que agiu quando somente 120, dos 500, somente 120 ouviram a voz e permaneceram lá aguardando, até que do alto veio, e aquelas pessoas amedrontadas agora abriram as portas e começaram a evangelizar, a falar dos mistérios do Senhor, a falar da vida de Jesus Cristo, porque Ele veio, do perdão que Ele veio para trazer a nós, porque agora eles estavam revestidos do Espírito Santo. Não era mais a presença de Jesus no exterior, mas era a presença do eterno Deus agora através do Espírito Santo, a presença de Jesus através do Espírito Santo em nossas vidas, agindo em nós para a mudança, convencendo do nosso erro, convencendo que nós somos errados, que
que nós precisamos do perdão de Deus, que nós precisamos da justiça de Deus em nossa vida, porque senão haverá juízo da parte de Deus aos desobedientes. Por isso aproveite, o Espírito Santo está aí, abra o seu coração para Ele, diga: Espírito Santo, entre na minha vida, e Ele vai convencer o seu erro. É uma oração tão simples que você pode fazer, abrindo a sua consciência, para que o Espírito Santo que atua hoje em nosso meio, possa atuar na sua vida, possa mudar a sua vida, convencer do seu erro, para que você peça perdão a Jesus. Ele vai te perdoar e você vai ser um cidadão do céu, que vai estar um dia para sempre vivendo no céu. Aproveite essa atuação do Espírito Santo, quando o Senhor mandou, e agora Ele está atuando nas nossas vidas. Basta você abrir o seu coração, que o Senhor eterno Deus possa falar melhor através desse Espírito Santo, que nos consola, nos conforta, que nos aconselha. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora que você já ouviu a mensagem da palavra de Deus, estaremos passando para vocês alguns telefones que vocês podem estar nos ligando, pedindo oração, que